Dando sequência às nossas aulas então, agora eu vou fazer a modelagem de toda a parte do piso aqui do nosso projeto, tanto da parte interna quanto da parte externa. Com relação à aula passada, nós fizemos toda a parte da modelagem das esquadrias, e você viu que eu fiz a modelagem dessa folha de porta para que eu possa estar utilizando aqui nesse vão, mas depois que eu acabei o conteúdo, eu resolvi mudar de estratégia, então eu não vou inserir a porta diretamente aqui nessa parede, vou estar utilizando essa porta aqui quando eu for fazer a modelagem dos painéis para estar utilizando aqui no nosso projeto, porque no projeto original, toda a parte da marcenaria é feita a construção, revestimento das paredes por painéis. Eu poderia fazer isso de várias formas, mas eu quero trazer uma aula específica somente para fazer a modelagem dos painéis. Então, por hora, eu quero fazer junto com vocês aqui toda a parte da construção do piso de acabamento dos ambientes. E se a gente for dar uma olhada no nosso projeto de referência, você vai perceber aqui que nós temos basicamente 3 tipos de pisos que são construídos no nosso projeto. A parte de fora, que vai ser o piso existente, a parte interna é dividida então em 2 tipos de acabamento de piso. Um piso que vai ser o porcelanato cimentício de 80 por 80, de toda essa parte aqui social da casa, e já nos quartos, que vai ser mais área íntima, é um piso de madeira. E para fazer, então, toda essa construção do piso, aqui no ArchiCAD vou estar dividindo ele em 3 partes, onde a primeira parte eu quero fazer a construção do material de construção, aí depois vai ser a construção da superfície daquele material de construção, e a terceira parte, para formar tudo isso, vai ser a trama daquele objeto. Então, o material de construção vai ser de onde eu vou estar tirando meus quantitativos, a superfície vai representar aquele material da construção no meu objeto 3D e a trama vai representar aquele material nas minhas vistas 2D, seja de planta, de elevação, qualquer uma outra. Então aqui eu já estava fazendo a separação dos acabamentos, olhando aqui a legenda de acabamentos, eu vou ter aqui o porcelanato existente, que eu vou estar utilizando qualquer um mesmo do ArchiCAD, mas já aqui no RC1, que é a referência de acabamento, eu tenho aqui o porcelanato cimentício 80 por 80, a referência do Portobello Fog Bianco. Então aonde que eu vou conseguir essa textura? Aqui ficou fácil porque eu já tenho da onde que é o fornecedor. Então, se eu for entrar lá no fornecedor e tudo mais, eu acabei achando exatamente aquele mesmo objeto que já foi especificado para o projeto. Então, o que eu vou fazer basicamente agora? Vai ser entrar aqui, olhar a ficha técnica, só que mais especificamente quero fazer o download da superfície desse objeto para que eu possa criar esse material. Então, eu entrei aqui no site do Portobello, que é o material que está sendo usado nesse projeto, fiz o download das imagens aqui para que eu possa criar essa superfície. Mais especificamente, peguei aqui o download Revit e baixei todos os mapas. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo vai ser entrar aqui então no tipo de acabamento para os quartos, que a madeira estava ali, eu também peguei aqui referência e acabei achando essa madeira aqui apenas para que eu possa ver qual que é o tom. Eu até tenho em algum fundo aqui da minha estante uma amostra de madeira, que eu tenho esse tipo de madeira, então já sei qual que é o tom dela. Eu não consegui achar em nenhum outro site um bom mapeamento mostrando qual que seria basicamente a textura. Eu tenho aqui a cor, eu tenho o acabamento, mas eu não tenho um mapeamento legal para fazer uma renderização. Então o que eu fiz? Eu entrei nesse site aqui, pesquisei lá em materiais por madeira e fui pesquisando vários tipos de madeira que se semelhasse ao tom da madeira tawari que eu quero, e também um mapeamento de como vai ser feita a construção dos tacos de madeira, e acabei achando essa daqui, ó. Então o tom ele tá bem parecido e também o mapeamento tá bem parecido, ou seja, eu vou ter aqui seus 19 centímetros de largura, então eu consigo perceber aqui por esse mapeamento que essa textura seria, não a ideal, mas talvez a perfeita para que eu possa representar lá no meu render. E aqui no ArchiCAD vou estar utilizando essas texturas então para fazer a construção. Então voltando aqui para o ArchiCAD, eu quero começar fazendo a construção de toda essa parte do nosso material de construção, criando o nosso piso. Eu vou entrar aqui em planta e vou fazer o seguinte. Então, como eu falei para você que eu vou dividir em 3 partes a criação do material, eu vou fazer a primeira parte, a criação do material em si. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, então, vem lá opções, vem aqui atributos de elemento e vou criar um novo material de construção. Então, aqui material de construção, vou pegar algum que já exista, por exemplo, uma cerâmica, que eu já tenho ela aqui, e vou duplicar. Então, aqui, com ela selecionada, clico em duplicar e vou chamar ela, que vai ser o meu porcelanato Fog Bianco. Então eu vou estar utilizando esse mesmo material de construção para criar aquele material de referência para o nosso projeto. Beleza, ele foi construído, esse aqui vai ser o material de construção. E agora, como segundo passo, eu vou fazer a criação da superfície para esse material de construção. Então vem aqui opções, atributos do elemento, superfície. E aqui em superfície, é a superfície de acabamento do meu objeto, nesse caso material de construção, que vai ser o nosso porcelanato. Então aqui vou fazer o seguinte, vou criar um novo. Eu tenho o costume de colocar 0 na frente, porque ele vai organizar de uma ordem alfabética, então ele vai ficar, quando ele tem o número 0 na frente, ele fica por primeiro na lista e eu sei que foi um material que eu mesmo criei. E aqui eu deixo o mesmo nome do meu material e dou um Enter. Feito isso, eu vou ter aqui meu material. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, ó, trama em vista. Então, vou selecionar aqui trama em vista e vou pesquisar alguma trama que vai ser a aparência daquele material no meu 2D. Então, como essa peça ela tem 80 por 80 e eu sei que eu tenho aqui algumas grelhas,
Por exemplo, aqui, ó, grelha de 1 por 1, de 2.5 por 2.5. Eu tenho aqui também de 80 por 80. Provavelmente você não vai ter aí, acredito que no template Brasil ele vai só ter 60 por 60, não lembro. Mas eu já criei uma de 80 por 80. Mas é bem simples, você vai lá em trama, eu já mostro pra você como que faz e cria uma nova. Então a primeira coisa é utilizar a superfície grelha. Aí depois, essa grelha aqui, ela vai estar fazendo essa amostragem, essa representação gráfica no ambiente 2D, em planta, em elevações, ou em corte também. Agora pro meu 3D, eu quero estar utilizando não essa superfície de tijolo, porque eu dupliquei através de um tijolo, então eu tiro ele aqui e clico para fazer um novo carregamento. Até deixa eu puxar para cá para ficar mais fácil. Então eu clico aqui, ó, navegue por imagem, eu abro e seleciono aquela textura que eu salvei lá daquele site de referência. Então eu clico aqui em adicionar, eu posso estar adicionando diretamente de uma biblioteca que eu tenho salvo na minha máquina ou ainda adicionar dentro do arquivo. Eu vou estar adicionando dentro do arquivo. Então eu clico aqui em adicionar, escolho qual que vai ser a minha imagem de referência. No meu caso vai ser esse daqui, ó, o Portobello Living Fog 80 por 80, que vai ser essa paginação aqui. Então você já pode perceber que quando você for fazer o download lá do site de referência, ele vai trazer o mapa de Fuse ou Albedo, que é a mesma coisa aqui, que vai ser o material de aparência. Aí lá no Twinmotion, quando for fazer a renderização, eu vou estar utilizando esse mapa aqui, que vai ser a aparência, esse mapa em tom de roxo, que vai ser o mapa que vai dar aquela sensação de relevo, e alguns outros mapas que ele não está trazendo aqui, como por exemplo, o mapa do Displacement, o mapa do Ambient Occlusion, o mapa da aspereza, que é os outros mapas que eu preciso para construir o material PBR, que ele não tem aqui. Eu vou fazer a criação desses outros mapas para que eu possa fazer o material PBR para o meu projeto lá no Twinmotion. Como que faz essa criação? Lá dentro do Renderon Pro tem um módulo específico sobre a criação de materiais PBR. Mas eu seleciono aqui esse mapa, clico em abrir e vou carregar ele para o meu projeto. Então aqui em biblioteca interna, ele já selecionou, que vai ser esse arquivo, eu dou um OK e faço o carregamento. Outra coisa que eu preciso trocar agora vai ser aqui em cor de superfície. Eu quero uma cor bem mais próxima a essa textura aqui. Então talvez eu puxe ele um pouco mais para cima. Esse tom que está aqui, ele está bem próximo à textura aqui da minha imagem. Eu vou estar utilizando ela mesma. Dou um OK. Então, apenas recapitulando o que foi feito. Primeiro, eu fiz a criação do material de construção, que vai ser o material porcelanato para estar utilizando aqui nessa área. Aí depois eu criei a textura, que vai ser a aparência daquele objeto no meu ambiente 3D. E atrelei então a uma trama para aquele material de construção para mostrar aquela representação. Só que antes, eu vou vir aqui em opções, atributos do elemento e vou agora ajustar aqui esse material de construção, porque aqui em porcelanato Fog Bianco, que foi aquele porcelanato que eu acabei de criar, eu tenho que carregar a textura para que ele apareça no meu ambiente, porque ele está puxando aqui ó, o ladrilho 30 por 30. Vai ser esse aqui, ó, porcelanato Fog Bianco. Então eu seleciono ele e dou um OK. Então, como se trata de um acabamento e esse objeto ele vai ser construído no plano horizontal, assim como eu fiz a construção da laje, eu venho aqui, pego a laje e vou fazer algumas definições com essa laje para que eu possa trazer então uma definição de acabamento. Então, com a laje selecionada, Ctrl T, eu vou entrar aqui nesses favoritos, que é clicando na estrela, vou pegar essa laje em default genérica e dar um aplicar. Primeira coisa, qual vai ser a espessura? Se eu for olhar no site de referência, a espessura é de 9 mm. Então eu vou digitar aqui 0,9, porque eu estou trabalhando com centímetros, então 0,9 vai ser 0,9 milímetros. O material não vai ser esse material genérico, mas vai ser aquele material de porcelanato Fog Bianco, que é aquele material que eu já acabei de fazer a construção. Deixa eu dar uma olhada aqui em outras definições, como por exemplo, aqui ó, não vai ser a classificação como laje, vai ser a classificação como revestimento ou acabamento, ou se eu tivesse a definição de porcelanato, eu poderia construir como porcelanato, depois eu posso criar isso caso eu queira. E essas definições de vegetal, ele está no vegetal laje. Deixa eu ver se eu vou ter o vegetal de piso. Eu até tenho piso, mas ele está bloqueado porque eu não posso colocar agora. Mas não tem problema. Vou deixar em laje aqui por enquanto. Vou dar um OK. E venho aqui e faço essa construção aqui fora mesmo por enquanto de 1,5 por 1,5. E foi esse aqui que eu acabei de construindo. Se eu for ver no nosso ambiente 3D, aqui eu já tenho então esse objeto construído. Então ele é um objeto que foi construído com a ferramenta laje. Ele está com o material de construção Fog Bianco, que foi o seu material que eu criei. Esse material de construção, ele também está com essa representação da superfície, com aquele mesmo mapeamento, com aquela mesma textura, que é propriamente o material que eu baixei, então por isso que eu criei aquela textura. Ele só não está com a representação da grelha em 2D. Então o que eu preciso fazer? Eu vou entrar aqui em opções, atributos do elemento, e deixa eu entrar aqui em superfícies, apenas para confirmar. Aqui ó, a grelha 80 por 80 ela já está, então não é uma definição do material, mas sim uma representação desse objeto. Então se eu selecionar ele e clicar em Ctrl T, eu venho aqui em planta e corte, que é essa definição que eu preciso ajustar, e digo para ele, por exemplo, aqui ó, trama em vista, ele está trama vazia. Eu deixo aqui ó, utilização da trama da superfície.
superfície. Qual que é a trama da superfície? Aquela trama que eu atrelei ao material, que é aquela grelha de 80 por 80. Então, ok. Não tá exatamente bem certo, porque olha lá, se essa trama que eu tenho aqui, ela é 80 por 80, significa que na minha superfície, olha quantos quadrados que eu tenho. Deixa eu tirar apenas uma medida genérica aqui para ver esse quadradinho, quanto que ele tem. 30 por 30. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ajustar novamente essas opções aqui, ó, em atributos do elemento. Só que agora vai ser aqui, ó, em superfícies. Ela tá aqui como 100 por 100, e se eu sei que eu tenho então 4 peças na vertical e 4 peças na horizontal e cada uma delas tem 80, então quanto que eu vou ter que ter aqui, ó? Basicamente 3,20 metros por 3,20. E essa largura aqui ela tá em pixel, né? Deixa eu jogar aqui 320 por 320. Agora sim, ó, eu tenho aqui meia peça, uma peça inteira e meia. Se eu for olhar aqui no nosso 2D, é a mesma coisa. Vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar a minha peça. Eu já tenho essa definição aqui para que eu possa redefinir a origem. Então, vou dizer que o início da minha peça vai ser aqui exatamente nesse canto. Então, vou estar encaixando uma peça exatamente aqui nesse canto. Você consegue perceber essa linha? Então, se eu for olhar no meu 2D, ele já encaixou. Agora sim, vou ter a certeza que esse tamanho vai estar certo. Então, eu vou pegar esse mesmo material aqui, Alt, para que eu possa captar esses parâmetros e venho e começo a fazer o contorno aqui do meu projeto. Por exemplo, daqui até aqui. Seleciono esse material, eu vou criar novos vértices aqui, tipo nessa lateral, arrasto para o lado para que eu possa fazer esse recorte. Então, vou ter esse material aqui, vou criar um novo recorte, um novo vértice, exatamente aqui nesse ponto, para que eu possa estar utilizando esse mesmo material para fazer a mesma paginação aqui na parte de dentro, onde vai ser a área de serviços. Eu acho que é isso, até deixa eu dar uma olhada na minha referência, e de repente esse material aqui ele não continua. Ó, exatamente isso, ó, consigo ver pela paginação, então, a paginação desse material ele começa nesse ambiente inteiro, aí depois ele passa para cá, porque se fosse um ambiente diferente ia ter uma nova paginação aqui, então ele vai até o corredor, e aqui eu tenho uma outra paginação do material existente, e essa daqui também tem uma paginação que começa aqui pelo banheiro, nessa parte da porta, começa por aqui. Então, voltando lá para o nosso projeto, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o material, vou adicionar um novo vértice e vou puxar ele até o corredor, porque é assim que vai no projeto original. Alt para que eu possa captar o parâmetro e agora eu vou fazer a construção dele daqui, pegar esse ponto aqui mesmo, até aqui e faço o recorte aqui dessa parte do duto, que lá na parte do duto ele não vai ter esses acabamentos. Tipo daqui até aqui. É lógico que se essa parte interna aqui tiver um rebaixo por questão da água, eu vou dividir em duas partes então, onde seria essa primeira parte, digamos vindo até aqui, aí depois eu faço o rebaixamento aqui na laje e também rebaixamento no acabamento, fazendo para cá. Então eu tenho somente aqui e aqui que é esse mesmo material. Então o princípio que eu utilizei para fazer a criação dos materiais para esse ambiente aqui vai ser o mesmo para cá. Eu vou fazer a criação aqui e daqui a pouco eu volto. Então por hora, para que essa aula não fique muito extensa, eu vou parar por aqui mesmo e nas nossas próximas aulas continuaremos fazendo toda a parte da modelagem desse projeto.